Você já percebeu que a coisa mais comum é que a gente vá para a escola, mas não nos identifiquemos com aquilo que estudamos? Que a maior parte das coisas que a gente estuda nem temos ideia de aonde será utilizado, se é que utilizaremos isso em nossas vidas. Na verdade, uma das principais questões a serem respondidas é quem eu sou de verdade, na minha essência, qual é o meu porquê. E sobre isso, algumas questões importantes devem ser discutidas. O que acontece dentro de nós que torna tão relevante encontrar um propósito pessoal? Como isso impacta a nossa produtividade, nosso aproveitamento na escola e na vida? Será que isso afeta a minha motivação? Como isso se conecta com meus resultados, com a minha resiliência e minha capacidade de me manter me esforçando naquilo que eu estou estudando? Bem, é sobre isso que nós falaremos hoje. Eu tenho trazido diversos vídeos que versam sobre produtividade, mentalidade, aumento de engajamento, respostas para dúvidas diversas. E para iniciar esse vídeo, eu quero fazer um realinhamento sobre o objetivo que eu tenho como propósito nesses vídeos, que é lhe ajudar a melhorar suas notas de desempenho escolar, sem sofrer, aprendendo a gostar da relação entre esforço e recompensa, quem sabe até lhe ajudar a encontrar um porquê ir para a escola e eventualmente até aprender a gostar de estudar. Talvez você tenha assistido a esses vídeos que eu publiquei anteriormente dentro desta temática. A essa altura, você já compreendeu que a metodologia que eu ensino é realmente capaz de lhe dotar dessa capacidade que eu estou falando, de ser um aluno nota 10 e ainda curtir realmente essa jornada. Mas também, possivelmente, você percebeu que essa metodologia pode ser aplicada para desenvolver qualquer habilidade que você desejar. Estou falando de você ficar bom naquilo que você realmente almeja na sua vida. E a pauta desse vídeo é aprender a se motivar para os estudos. Para muitos isso é muito complexo. Alguns diriam que é um nirvana, já que verdadeiramente é um porre ficar sentado ouvindo aulas sobre temas que muitas vezes fogem do nosso interesse e que muitas vezes nós não percebemos como iremos a utilizar isso dentro das nossas vidas. Até esse momento eu trouxe para você uma metodologia que você aplica. Primeiramente comecei com 8 passos para você implementar suas notas. Depois passamos para 4 passos para você perceber como isso pode ser bom, aprender a gostar de estudar. E a gente foi avançando para dicas preciosas sobre a origem das suas dúvidas, porque realmente nós temos essas dúvidas e como decidir o que queremos fazer nas nossas vidas. Como identificar nossos reais interesses, como fortalecer esses interesses de uma maneira a facilitar esse processo decisório, sobre o impacto que essa escolha tem na nossa capacidade de nos dedicarmos e persistirmos, mesmo quando temos, assim, digamos, nem tanta vontade de fazer essas coisas, ou enfrentarmos dificuldades e, por fim, sobre como encontrar a atividade que é perfeita para nós. Eu estou falando da profissão que é o amor das nossas vidas, aquela que é a nossa alma gêmea, e com a qual desejamos ficar como se fosse um eterno amor do nosso lado. No caso, exercer essa profissão por toda a nossa vida. Mas antes da gente avançar, eu quero resgatar algo que abordamos em um vídeo anterior, cujo link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Aliás, todos os links para todos esses vídeos, em qual eu comento todos esses assuntos que eu citei anteriormente, seguem aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando ao assunto, eu quero resgatar aqueles 4 pontos que você deve perceber para que esse aprendizado seja mais prazeroso. Bem, são eles. O número 1 é você achar que vale a pena. Número 2, você acreditar e perceber que você pode ser bom naquilo. O terceiro passo é você perceber que a prática dessa atividade aprendida vai expressar quem você é realmente. E o número 4 é você crer que esse esforço vai lhe ajudar a conquistar aquilo que você deseja. Bem, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto para não ser repetitivo. E caso você não tenha assistido esse vídeo, eu sugiro que eu faça. Mas o que nós trouxemos até aqui, certamente já lhe respondeu, já lhe ajudou a encontrar respostas para muitas dessas questões. Contudo, eu acho realmente que o número 3, você perceber que a prática dessa atividade aprendida vai expressar quem você é, ainda carece um pouco de atenção, para a gente fortalecer e entrar mais um pouco a fundo nisso aí. E por que eu estou falando isso? Porque você ser capaz de dizer que fazer alguma coisa expressa quem você é, exige uma clareza sobre algumas coisas. Vamos ver. É complexo responder primeiramente quem eu sou de verdade na minha essência. Perceba que se eu lhe perguntar quem você isso é algo de ser difícil até de ser respondido. Chega a ser estranho ser perguntado sobre isso e até mesmo embaraçoso perceber que a gente não sabe muito bem o que dizer nesse momento. Imagina agora que eu estou na tua frente e faço essa pergunta para você e perceba como você se sente. É ou não é assim, digamos assim, meio esquisito?
Bem, eu não vou me aprofundar nisso, pois entraria em termos muito mais profundos que fogem ao nosso interesse por hora. Contudo, ter uma noção sobre isso, certamente ele ajudaria a ter um gás para se dedicar e persistir, mesmo quando as coisas não estão assim fluindo de uma maneira muito natural, como durante a prática disciplinada, porque essa prática, conforme eu expliquei, ela está focada naquilo que a gente não é bom, nos nossos pontos fracos. Aliás, imagine como é que seria o seu gás nos estudos para obter boas notas se você conseguisse dizer tal coisa é muito importante para mim, faz parte de quem eu sou, e sim, me preparar, estudar, me dedicar, me ajuda a expressar quem eu sou, me conduz até lá, me possibilita fazer essa atividade com uma naturalidade. Bem, pense o seguinte, uma das coisas mais loucas sobre estudar, na verdade isso é sobre qualquer atividade, especialmente aquelas que são trabalhosas, aquelas que demandam da gente esforço e concentração, como trabalhar, malhar, tocar um instrumento musical, enfim, se dedicar a qualquer coisa. É que muitas vezes a gente não se identifica com aquilo. Deixa eu explicar uma coisa que, embora seja um pouco abstrata, é realmente muito importante. Porque eu tenho certeza que você pensa um monte de coisa, tem um monte de ideias, uma série de pensamentos, desejos e sonhos de verdade. Mas, digamos, vamos supor que você não faça nada, absolutamente nada. Imagine que você ficasse o dia inteiro no seu quarto apenas pensando para sempre, você não faz nada. Bem, perceba que isso tornaria você algo subjetivo. Não seria nada concreto, real, seria algo intangível. Se você fizesse só isso, só pensar sem fazer absolutamente nada, sem agir sobre a matéria, você existiria apenas na esfera do pensamento. Me acompanhe, por favor, porque embora pareça uma viagem, esse é um pensamento que vai lhe ajudar a esclarecer uma das coisas mais importantes que você pode aprender sobre si mesmo. E entender o porquê, muitas vezes, nós estamos totalmente desinteressados por aquilo que fazemos. Isso é realmente muito louco. Entendendo que você... Aliás, não só você, mas todos os humanos, nós todos precisamos agir sobre a matéria para traduzir esses pensamentos, essas vontades, ideias em algo que realmente exista. Você só torna esses pensamentos reais quando atua sobre a matéria, quando você faz algo com esses pensamentos. Ou seja, você torna real os seus pensamentos, as suas ideias e sonhos quando você age. Um exemplo, imagine que você é uma pessoa assim, bastante criativa, inventiva. Daí teve uma ideia de uma cadeira super ultra blaster ergonômica para jogar videogame, para estudar, para trabalhar, sei lá. Digamos que essa cadeira tem a capacidade de aumentar a sua concentração porque ela pressiona alguns pontos do seu corpo que te mantém assim mais atentos. Esse exemplo eu estou tirando aqui da minha cabeça, né? Agora, se você só tiver essa ideia, mas não mover um palito de dente para fazer esse protótipo dessa cadeira, um modelo dessa cadeira, isso jamais vai existir. Isso vai ficar só na esfera da ideia, do pensamento. Do contrário, imagine que você pegou essa ideia, desenhou ela num papel, depois colocou isso num programa de design, um 3D, um AutoCAD da vida, e depois procurou alguém que trabalhe com matrizes de cadeira, sei lá, um fabricante de móveis. E essa cadeira ela virou um modelo real, que você pode sentar e verificar se ele realmente cumpre a função que você imaginou, que seria de apertar, pressionar esses pontos, se ela é confortável, se ela realmente funciona te deixando mais atento, se ela aumenta a tua capacidade de concentração, ou seja, se ela cumpre aquilo que você imaginou que ia fazer. Entenda que só assim, algo intangível que existia somente aqui, dentro da tua cabeça, se tornou real. E você se sente realizado com isso, porque esse pensamento estava dentro de você como uma ideia. Ela fazia parte de você, mas agora ela existe. Por isso que nós usamos inconscientemente essa expressão, não estou realizado naquilo que eu trabalho, naquela aula, na escola, ou então, eu não me encaixo, eu não entendo a razão por que fazer isso. Perceba que realizar significa exatamente isso, tornar real, ou seja, eu me torno real naquilo que eu faço. Esse é um ponto muito importante que você entenda, perceba que a maioria das pessoas vivem infelizes em seus trabalhos, exatamente por isso. Porque elas não estão realizadas com aquilo que elas fazem da vida e por isso elas estão improdutivas, fazem o mínimo possível para ganhar apenas dinheiro para pagar suas contas. E sem essa identificação com o que se faz, não tem como você se dedicar ao máximo. Você estará sempre sendo menos de si dentro dessa atividade e, consequentemente, você nunca vai ser o seu máximo, nunca atingirá o seu pleno potencial. Você jamais vai ser a sua melhor versão. E mesmo que a mesma relação ela ocorre dentro da escola com os seus estudos. Imagine que você está fazendo algo, estudando, por exemplo, mas só que você não está íntegro nesse estudo. Literalmente, você não está inteiro ali. Digamos que você está ali só com a metade do seu cérebro. Imagine que é possível dividir isso numa cirurgia, retirar a metade do seu cérebro.
você deixar essa outra metade em casa, fazendo uma outra coisa que você gosta mais, sei lá, vendo Netflix ou mexendo no Instagram, ou sei lá, alguma coisa que você goste. Será que usando só metade do seu cérebro você é capaz de utilizar sua máxima capacidade de aprendizado, seu máximo desempenho? E é exatamente isso que as pessoas fazem, elas estão sempre pela metade em tudo, embora não fisicamente, porque efetivamente não é possível deixar metade de si em algum lugar, é como se o fizessem. E por isso que seus desempenhos são pela metade. Essas pessoas não se tornam reais no que fazem. É como se estivessem fazendo algo que não tem a ver com quem elas são de verdade. Então elas vivem deslocadas. Estão não só de corpo presente, estão alienadas com a cabeça em algum outro lugar, ou no celular, ou esperando o tempo passar para sair dali e fazer alguma outra coisa que elas gostam. Isso realmente é muito triste, pois é uma perda de tempo e de vida viver dessa maneira. Eu acho isso particularmente muito triste e é muito ruim, é um desperdício de vida e energia. Perceba que o país perde, pois isso tem um custo enorme. Vejamos que temos uma mão de obra que é muito improdutiva, já que as pessoas querem fazer o mínimo possível sem se incomodar, já que elas estão ali sem se importar realmente com aquilo. E imagine que essas pessoas, com certeza, deixam de ser proativas. Eu tenho certeza que todo mundo já teve essa experiência de ir num departamento público e ser mal atendido. As pessoas trabalhando, querendo fazer o mínimo possível, se arrastando literalmente. Mas isso também ocorre nas escolas e faculdades. Alunos com extrema má vontade, e por isso é que a gente forma pessoas, se graduam sem saber ler e escrever. E elas ficam muito aquém das suas possibilidades, elas não desenvolvem plenamente suas capacidades intelectuais. E se formam e não têm nem ideia do que fazer com isso que elas aprenderam, com esse diploma. Acho que a ideia de se tornar real, de dar vazão a quem eu sou no que eu faço, começa a fazer sentido para você. Estar realizado tem tudo a ver com tornar real os meus pensamentos, meus desejos, não seja através daquilo que eu trabalho, que eu estudo, que eu faço. Por outro lado, nós colocamos invariavelmente mais energia naquilo que a gente gosta. Fica mais fácil, mais natural. Por exemplo, se eu gosto de jogar bola, não precisa ninguém ficar me obrigando a fazer isso. Já se eu não me interesso, por exemplo, por estudar história ou português, é porque eu não consigo entender como isso me torna real. Não se alinha com meus gostos, com quem eu sou. Isso não expressa meus interesses. Isso não sou eu. Ocorre que, e como diriam os antigos, é aqui que a porca torce o rabo. É que essa percepção ela está num nível mais profundo e ela ocorre de uma maneira indireta. O que você experiencia, via de regra, é simplesmente a sensação de eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Agora, se aprofundar um pouco mais nisso, isso que está numa segunda camada mais profunda, descobrir um pouco mais, obter clareza sobre quem você é realmente, seus desejos, seus sonhos, seu senso de propósito, seus reais interesses, pode e deve sim lhe ajudar a ter um maior desempenho e engajamento. Esse conhecimento certamente lhe ajudaria a encarar com maior motivação os seus estudos. Se você conseguir entender que o que você estuda pode lhe conduzir ou ajudar como se fosse um veículo, um carro, por exemplo, que lhe leva de um local para outro, ou seja, esse estudo lhe ajuda mais à frente a tornar você real, pois ele lhe permitirá, lhe dará maior possibilidades de você conseguir fazer isso, seja porque você presta um concurso, ou monta um negócio, ou compreende melhor o mundo e as coisas, isso certamente seria mais motivador do que como você encara hoje a escola nas suas provas. Mas a pergunta que surge naturalmente é que, e é esse o nosso principal objetivo desse vídeo, é quem eu sou de verdade. É necessário que você aprenda quem você é de verdade, e isso é uma das coisas que infelizmente a escola, nem seus pais falham, eles não lhe ensinam. E nós vamos começar com um exemplo e perceba que isso é uma coisa muito curiosa. Imagine que você está numa festinha e se interessou por alguém, e você ou essa pessoa cria coragem e se aproxima para puxar um papo e vocês se conhecerem. Via de regra, quais são as primeiras coisas que são perguntadas? A primeira coisa, naturalmente, é qual é o seu nome? Estou certo ou estou errado? E a segunda pergunta que normalmente se faz é o que você faz da vida. E por que isso? Primeiro, é porque seu nome ela é a base da sua identidade, de quem você realmente é. Se eu ficar lhe chamando, por exemplo, de Diego, seu nome é Rodrigo, e fizer isso o dia inteiro, parecendo até que eu estou de sacanagem, fazendo isso de propósito, uma hora você vai ficar pé da vida comigo. Pois essa pessoa não é você não é Diego, você é o Rodrigo. Por isso seu nome é a base da sua identidade. Eu dizer que você é uma outra pessoa descaracteriza quem você é. E essa é uma das razões pelas quais os nazistas faziam isso com os judeus. Quando eles iam para os campos de concentração, eles perdiam seus nomes. Eles não tinham mais uma identidade, eles eram apenas judeus, prisioneiros de guerra. Esse era um processo de desconstrução da identidade dessas pessoas. Eles passavam a ser tratados como coisas, não como indivíduos, como seres humanos. Depois, dizer o que você faz, a sua profissão indiretamente,
fala muito sobre aquilo que é importante para você na sua vida. Bem, vamos ver um exemplo. Digamos que você fale que é professor. A pessoa que está te conhecendo nesse momento consegue depreender que você gosta de ensinar, que você gosta de fazer bem pelos mais jovens, que dinheiro não é tudo para você na vida, que você é uma pessoa de repente idealista, que você tem um sentimento de contribuição para o mundo. Agora, digamos um outro exemplo, que você diga para essa pessoa que você está estudando para fazer um vestibular para medicina. Essa pessoa vai poder imaginar que você gosta de ajudar as pessoas, possivelmente tem um ideal de salvar vidas, deseja ter uma boa condição de vida, que você vai ter que se dedicar muito aos estudos, ou seja, você é muito dedicado, esforçado e etc. Agora, perceba, e talvez, e provavelmente não, que você jamais tinha pensado sobre isso, o quanto essa simples informação fala sobre você. Entenda que isso é como um atalho mental para que a pessoa possa encontrar um caminho de te conhecer mais rapidamente. E a nossa mente precisa muito desses atalhos mentais. Caso contrário, nós levaríamos um tempo absurdo para fazer escolhas. E num mundo cada vez mais complexo, com mais informações, é impossível que saibamos de tudo, que conheçamos tudo. E por isso, esse tipo de atalho mental, como dizer que o que você faz e o seu nome, ele é um atalho para a pessoa te conhecer. Na verdade, isso vai ser cada vez mais importante no mundo atual. A nossa mente inconsciente faz isso para nós, processa dados diversos de maneira inconsciente. Ela infere coisas sobre os outros, sobre suas características, sobre sua personalidade, sobre seus valores. Julgamos se essas pessoas são interessantes ou não, são compatíveis conosco ou não, se são confiáveis ou não e se desejamos ou não nos relacionar com ela através dessas informações. A gente não consegue compreender e conhecer essa pessoa em profundidade. E tudo isso ocorre de uma maneira inconsciente. Enquanto nós nos concentramos naquilo que realmente é importante, que é conhecer e se interessar por essa pessoa, aprender se eu posso me apaixonar por ela ou não. E são esses atalhos mentais que nos possibilitam ser multitarefas. Um exemplo clássico desse tipo de atalho e que nos auxilia é a figura da autoridade. Se um amigo te falar para você tomar um medicamento, você, por mais que essa pessoa seja confiável, provavelmente não vai tomar esse medicamento. Ou ao menos vai procurar se informar antes, vai para o Google, de realmente decidir que vai tomar esse medicamento. Mas se um médico te receita algo, você nem lê a bula e toma o remédio. Porque o fato dessa pessoa ser médica, ter estudado para aquilo, indica que ela sabe o que está fazendo. Isso acelera o seu processo decisório de tomar ou não o medicamento. E esse é um atalho mental, assim como esse de se conhecer alguém, que auxilia com que você tome esse tipo de decisão. Você não tem que parar para pensar sobre isso o tempo inteiro. A figura que existe ali montada na figura do médico, ela auxilia com que você não tem que parar para pensar muito. Mas se você tivesse que parar para pensar sobre todas as coisas e refletir, o teu computador mental ia dar um bug, você não ia conseguir raciocinar e fatalmente a nossa vida se tornaria impossível. Essas coisas são corriqueiras e num mundo tão complexo, esses atalhos mentais inconscientes são cada vez mais comuns e diria até necessários. Isso, a maioria das vezes, é bom, porque facilita a nossa vida, mas também pode ser perigoso. Você pode tomar algum tipo de conclusão precipitada, entenda isso. E por isso é tão comum que, quando perguntado sobre quem você é, as pessoas respondam algo como: eu sou o Bernardo, eu sou piloto de caça. Isso funciona como um resumo sobre quem você é. E como é que isso tudo, esse papo todo que eu falei, tem a ver, qual é a relação, como isso afeta as minhas notas? Bem, os estudos sobre desempenho humano atestam que os excelentes, aqueles que desenvolvem habilidades excepcionais, eles acreditam que aquilo que eles fazem faz diferença na vida dos outros, que isso contribui de alguma maneira para a sociedade, ou facilita as vidas das pessoas, ou ao menos contribui para a felicidade, aumentando a felicidade dos outros. Um exemplo clássico é um chefe de cozinha. O que ele faz não muda o mundo, não salva vidas, mas o que ele faz traz felicidade para as pessoas, proporciona momentos de prazer para que elas possam compartilhar. E esse é um entendimento de como o que ele faz contribui para melhorar a vida das pessoas. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Já disse o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. E eu amo esse pensamento e ele é realmente pleno de significado e verdade. Perceba que aquele que conhece o seu propósito de vida encontra uma força maior para superar dificuldades e obstáculos. Esse é aquele tipo de motivação que algumas poucas pessoas têm, que independe de alguém estar empurrando. Você faz aquilo porque acredita que aquilo é importante. E muito mais importante para você ainda.
E se você falhar, você vai levantar e vai procurar uma solução. E se tiver que estudar até sangrar para fazer isso acontecer, com certeza você vai fazer. Uma das coisas mais importantes sobre uma missão de vida se relaciona com o propósito em se fazer o que se faz. Quando você enxerga esse propósito, você quer saber mais, você quer aprender mais, você quer se aprimorar cada vez mais. E quanto mais você se desenvolve, mais apaixonado por aquilo você fica, por aquele assunto. No final, fazer essa atividade é algo que é essencial para você. E se por algum motivo você não puder mais fazer isso, você vai perceber que vai faltar algo, que é como se arrancasse uma parte de você do seu corpo. Você se sente descaracterizado como pessoa. Pense, por exemplo, no Cristiano Ronaldo. O foco dele é ser sempre o melhor que ele pode. Ele é apaixonado pelo desafio em se tornar melhor a cada instante, ser o melhor do mundo. E ele acredita que isso ajuda de alguma maneira, que isso leva paixão, orgulho e felicidade para os torcedores do time dele e também para os compatriotas, para os portugueses. Compare essa mentalidade com a do Neymar. Esse tipo de mentalidade que ajuda o Cristiano Ronaldo a abrir mão de muitas coisas, como lazer, como festas e etc., para se dedicar a cada dia, com toda a energia, em ser o melhor jogador que ele pode. Isso falta para o Neymar. Eu realmente não consigo identificar esse tipo de mentalidade no Neymar. E talvez aqui esteja uma das razões pelas quais, se não a principal delas, porque, e talvez eu digo isso com ressalvas, pois pode ser que mude, eu acredito que o Neymar jamais vai ser o melhor do mundo. Isso é algo que você nunca parou para refletir, porque a escola realmente não é aparelhada para ele ajudar durante esse processo. E infelizmente seus pais também não. E possivelmente esse seja o aspecto mais relevante para que você venha perceber como se dedicar aos estudos vai lhe ajudar a expressar quem você é. Existe um filme que eu gosto de usar como figura de linguagem para que você consiga entender melhor a relevância disso. Talvez você tenha visto esse filme, talvez não. O filme se chama A Procura da Felicidade. Ele é estrelado pelo Will Smith e ele é baseado em fatos reais. E nesse filme, o Will Smith faz o papel de um cara chamado Chris Gardner. Esse cara, ele come o pão que o diabo amassou. A esposa abandona ele. Quando ele resolve fazer um estágio não remunerado na Bolsa de Valores, ele fica só com um filho pequeno. Ele tem que trabalhar e sustentar um filho. Ele chega a dormir com a criança em um banheiro de uma estação de metrô. Mas no final ele persiste, quando todos e todos davam contra ele, ele parecia que tudo ia dar errado, ele vai lá e conquista o sucesso e ele fica milionário. E o que sustenta essa pessoa? O que faz ele ir adiante, suportar tantos desafios, ao invés de desistir disso tudo, desse sonho, e arrumar um emprego simples, normal, que pagasse as contas dele? Só isso. E a resposta é muito simples. É um senso de missão, de um propósito, de ensinar e mostrar para o filho dele que é possível sim conquistar os sonhos da gente. Que se você desejar, se você buscar com força, com foco, você pode chegar lá. E o filho dele é o porquê do Chris Gardner. Se dedicar, aprender, escolher uma profissão, desenvolver uma carreira, pode ser uma das coisas, sim, pode ser uma das coisas mais maravilhosas e relevantes da sua vida. E eu amo ensinar isso. Quando você sabe qual a tua missão de vida, o teu propósito, você fica assim como eu estou falando desse assunto, cheio de energia, cheio de vitalidade. E enfrentar as dificuldades, os obstáculos, as barreiras, se torna algo mais natural, você tem maior resiliência, você busca soluções para fazer isso acontecer. Eu não preciso lhe dizer o quanto que eu amo ensinar esse assunto, especialmente para os jovens, porque isso pode mudar vidas, e os jovens realmente são o futuro do mundo. Imagina uma geração que tenha contato com esse assunto, uma geração inteira que tenha literalmente contato com esse assunto, ainda quando jovens, que não sejam robôs indo para a escola sem saber o porquê estão indo para lá. Imagina o impacto disso no longo prazo, depois que essas pessoas trabalharem, elas sendo engajadas, produzindo em vez de desperdiçar o seu tempo, a sua energia. Imagina o quanto de riqueza isso produziria para o país. Imagina isso ainda mais à frente com essas pessoas, com essa consciência, criando os seus filhos. Lembra do exemplo que eu dei sobre conhecer alguém, que uma das primeiras coisas que você pergunta é o que você faz da vida? Eis a questão. Uma das coisas mais fortes sobre nós é exatamente naquilo que a gente trabalha, aquilo ao qual a gente resolve dedicar a nossa vida, a nossa existência. Certamente que desenvolver um senso de propósito lhe ajuda a ter foco e dedicação. E é muito melhor gastar tempo e energia com aquilo que você crê que é importante, que faz parte e traduz quem você é. Por isso, a maioria dos jovens não se dedica nem à escola, nem durante a faculdade, nem depois em seus trabalhos. Pare para pensar em como a maioria dos jovens se dedica à escola e na faculdade. Dispersão de atenção, pouco interesse, desperdício de dinheiro.
mensalidades, transporte, muitas vezes desrespeitando professores e os colegas que estão ali realmente querendo estudar. Pense na maneira que a maioria das pessoas se dedicam ao trabalho, fazendo o mínimo, esperando o dia acabar, esperando a sexta-feira chegar para ter um momento de relaxamento no final de semana, para poder curtir um pouco, aguardando as férias chegarem para curtir um mês do ano, querendo que os 30 anos de trabalho cheguem e terminem logo para que quando elas se aposentem, elas vão poder fazer algo que realmente amam. Traduzindo, parecem que elas estão sempre esperando a vida passar, o tempo se esvair para que elas venham a ser felizes. Parece que elas estão literalmente esperando que as suas vidas acabem. A má notícia disso aí é que ela acaba mesmo e passa rápido pra caramba. Bem, vamos descobrir um pouquinho sobre a sua missão de vida. Aqui abaixo na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui tem um link que vai lhe dar acesso a um material, um PDF. Esse é exatamente o mesmo material de suporte do Gravidade Zero, o nosso curso que trabalha no Gravidade Zero a fundo todos esses elementos para que você venha a ser seu máximo potencial, sua melhor versão. Esse material, ao final desse material, depois que você realizar as atividades, ele vai produzir uma declaração a respeito da sua missão de vida. Essa declaração de missão vai funcionar como um norte, como uma bússola para guiar os seus esforços na tua vida. Essa é uma motivação que ninguém é capaz de lhe tirar. Eu acho isso de verdade, que o fator gravidade fica menor. E se você consegue realmente se mover com mais leveza perante os desafios que lhe apresentam. Você pode cair, pode falhar, vai se frustrar, mas quando você adquire essa consciência, você tem o seu porquê. Você vai atrás dos meios necessários, você encontra alternativas. Isso se torna essencial para a sua vida, ele dá um sentido de propósito para você garantir e ter um porquê se guiar, garante a tua existência na Terra, um propósito para a tua existência. Esse é um combustível realmente que é incandescente. Logicamente que isso não é imutável, ou seja, pode ser que com o tempo isso se modifique, suas perspectivas mudem, que a prática do dia a dia lhe traga novas descobertas, novos campos de interesse. Mas mais do que isso, esse conhecimento a respeito de um propósito, um senso de missão, se soma à clareza trazida pelo processo de descoberta e de consciência dos seus interesses, que foi trazido anteriormente em outros vídeos que a gente já abordou. E essa soma, ela vai lhe dar os subsídios para que você consiga ter clareza sobre esses 4 passos para esse aprendizado se tornar mais prazeroso. E assim, isso vai se tornar mais fácil. Isso vai tornar possível que você adquira essa nova perspectiva sobre a escola, sobre o estudo. E certamente que isso vai facilitar você achar que esse esforço vale a pena, você acreditar e perceber que você pode ser bom naquilo, você perceber que a prática dessa atividade expressa quem você é, e você crê que esse esforço que você está depreendendo vai te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. Resumindo, esse conjunto de coisas que eu lhe trouxe, esse processo é capaz de fazer você ir muito além de melhorar as suas notas. Eu estou falando efetivamente de você buscar um 10 em todas as matérias, ganhando em significado nesse propósito, e ao mesmo tempo tendo satisfação e sim, sentir prazer nisso. Eu lembro que essa combinação, ela é a mesma combinação que lhe permitirá ao mesmo tempo ter a prática disciplinada e experienciar o estado de fluxo, que são assuntos que foram abordados nos vídeos anteriormente publicados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu repito que para mim essa é uma pauta que ela é fundamental para que você venha ter engajamento e motivação não apenas nos seus estudos, mas sim na sua vida como um todo. E eu lhe convido a me ajudar a espalhar e dividir, compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo com outras pessoas. Pois com toda certeza você conhece alguém que também tem esse tipo de dificuldade, esse tipo de falta de percepção no que está fazendo, que está tendo de repente uma certa dificuldade em encontrar um sentido para ir para a escola. Então, se você gostou, compartilhe esse conteúdo. E fica aqui, esse é o meu convite e o meu pedido para que a gente possa junto fazer esse movimento se espalhar. Aliás, deixa aqui teu comentário, principalmente se você tem alguma dúvida. Eu lembro e eu repito isso sempre, eu tenho o maior prazer em responder todas as dúvidas, todos os comentários. Um forte abraço e fique com Deus e eu te vejo numa próxima oportunidade. Meu nome é Bernardo Chu e juntos eu tenho certeza que a gente pode sim fazer um mundo muito melhor. Seja muito bem-vindo ao Fator Gravidade Zero.